E aí vocês entram novamente. Será que é o local? Pessoal, deixa eu mudar, então, aqui para ver se é, né? Porque a maioria aí tá falando que tá cortando. Eu vou sair aqui um pouquinho e vou ver se eu ficar ali em outro local, mais perto do roteador, se melhora. Porque, assim, hoje eu usei a internet aqui, nesse local que hoje o dia todo não teve. Tá cortando agora? Vocês acham que quem está tendo problema aí? Está tendo problema agora ou já estava tendo problema antes? Porque a minha eu acho que está estável. Ana Vitória normal, Paulo normal, Vivian normal, Lara normal, a Giovanni que está cortando. Então é a sua mesmo, Giovanni, porque a minha aqui eu acho que está. Vitor normal, Bruna às vezes falha. Vamos tentando aqui. De toda forma, já começou a gravar e aí vai ficar disponível depois para vocês, tá? Qualquer coisa eu corto só esse pedacinho aqui que não tem conteúdo. Ok, então vamos lá. Então quero as respostas. E aí, conseguiram ler o material? Podem responder ou no microfone ou escrevendo. E se conseguir, o que, é que vocês acharam? O que, é que chamou a atenção de vocês em relação às recomendações? Agora é com vocês. E aí, vou chamando pelos nomes. Aí, Karen, leu, mas não anotou. Quem mais? Giovanni não leu tudo, mas começou, né? Se tiver lido pelo menos uma parte, já ajuda. Ana Vitória parou no 55. Célia, não li tudo também, não. Mas começou, né? Sei. Tá bom. Eu preciso que vocês falem, porque aí eu vou saber se eu posso, se eu posso seguir mais rápido ou se eu tenho que ir mais devagarzinho. Pensou, não li tudo. Estou esperando aqui alguém que vai falar que leu tudo, que gostou, que resumiu e que vai ajudar aqui na aula hoje. Tá, ele não leu tudo, o que mais? Não conseguiu, porque estava sem celular. Não leu tudo. Ok. Gente, ninguém leu tudo? Ninguém terminou? Uma semana? Meu Deus do céu, não era grande, não. Mais alguém? Manifesta aí, não terminou. Certo, ok. Já deu para ter uma noção que a maioria não leu tudo. Então, vamos lá. Aquele conteúdo lá, achei interessante. Aí, ó, o Karen está dando a opção interessante a parte dos profissionais com a mulher, é muita coisa. Realmente é muita coisa, né? Daqui e de lá, mas, assim, essa parte especificamente lá do material não era tão grande, não. Né? São muitas informações importantes. Ou seja, é uma diretriz, né, que direciona como que deve ser o cuidado, vocês viram lá, fala do local da assistência, fala dos cuidados que os profissionais têm que ter, né, fala de muita coisa. Assim, realmente são muitas matérias, assim, comentando aqui o que a Ana Clara está falando, como né, essa questão das aulas remotas, como o tempo nosso aqui, né, não é tão longo, então, assim, pelo menos eu estou tentando colocar a quantidade, né, no início teve muita atividade, foi porque as coisas ficaram para trás, mas agora eu estou tentando seguir a sequência, mesmo o ritmo normal, sem sufocar vocês demais, né, então vamos concentrar, aproveitar bem o nosso tempo aqui. Então é o seguinte, eu vou colocar primeiro uns slides aqui, e depois, durante os slides, nós vamos conversando, né, sobre esse conteúdo. Só um minutinho que eu vou projetar aqui a apresentação. Vou tentar pôr só uma janela para eu conseguir ler tudo que vocês estão escrevendo.
apoio físico, né, que vem falando lá. Último. Deixa eu colocar aqui para apresentar. Ai, peraí. Ser tela cheia mesmo. Lembrando, se alguém chegou aí depois, pode ir lá registrar a frequência no mural, tá? Registra rapidinho e volta aqui. Então, vamos lá. Ok, agora é microfone, viu? Não vejo mais vocês. Tem que aprender aqui como é que eu faço para pôr a telinha para ficar vendo ficar vendo vocês também, vendo os textos, né, que vocês escrevem. Confirma para mim aí. Estão vendo a tela? Alguém fala? Sim. Ok. Sim, estou vendo. Isso. Então, vamos lá. Então, essa diretriz aí, né, que é o foco nosso. E aí, nós vamos começar aqui com essa imagem. Né? Quem conseguiu ler alguma coisinha aí vai ter... vai associar, e também a gente já falou muito desse conteúdo, a gente já falou muito. Então, assim, vendo essa imagem e esse desenhozinho, o que vocês têm a comentar? O que essa imagem aí representa dentro do contexto que a gente está estudando? Célia, Oi. tem a ver com a cesárea e o parto normal? Também. Quem mais? Eu quero ouvir um tanto de gente. Muitas das vezes o bebê não está pronto a nascer, né? Às vezes é forçado a nascer, né? Isso, na minha cabeça, eu consigo formular o parto normal, quando é somente a mãe e a criança, e o parto quando tem a intervenção, né? Sim. Mais alguém? Eu acho que a imagem representa, né, como que o parto deve ser. A gente deve aparar o bebê, né? A gente não deve, ao máximo, não deve tentar induzir, não deve tentar tirar o bebê antes da hora. O nosso trabalho ali é aparar, né, o bebê, deixar com que a mãe realize o parto. Não somos nós que realizamos. Isso mesmo. Se fôssemos colocar uma legenda com uma única palavra para a primeira imagem e para a segunda imagem, uma única palavra que vocês usariam aí para definir o primeiro desenho e uma única palavra para definir o segundo desenho. Que no parto natural tem que ter realmente paciência, né? Porque muitas das vezes não tem paciência. Isso. Eu acho que Eu definiria assim, como está simbolizando um pé parecendo assim, vamos imaginar que seja uma fruta, né? Então, eu colocaria na primeira imagem, assim, de vez, e colocaria na última madeira, para sair. eu acho que esperar a hora certa Isso. do colhimento, né? No caso, seria aí relacionada se fosse uma planta em si. Qual fruta estaria mais doce? Né? Tinha que esperar o amadurecimento. Isso. Então, eu vi essa imagem com a legenda que eu gostei bastante, eu nem pus aqui, mas eu vou comentar. Na primeira imagem veio assim a palavra colher, e na segunda veio a palavra acolher, né? Que tem tudo a ver com o que vocês falaram aí, é realmente isso. Né? Então, o nascimento, o bebê ele não precisa ser colhido, puxado, retirado, extraído, né? O objetivo, o ideal é que a gente acolha. Então, quando eu falo assim, a gente não faz parto, a gente ajuda a mulher, né? A gente acolhe, a gente apoia, presta assistência, mas quem faz o parto é a natureza, né? É esse caule aqui, né? Que vai
chegar no ponto de maturidade e liberar o fruto, né? E não a gente ir lá e puxar o fruto antes da hora. Então, é isso mesmo. Então, a gente sempre vai, né? Temos que ter esse olhar. Eu vou assistir uma gestante, eu vou respeitar a natureza, eu vou acolher, né? Eu não vou acelerar o processo de maturação, certo? Então, tenha isso em mente. É preciso intervenções às vezes, claro, mas a fisiologia, a natureza do nascimento é essa, é de acolhimento, ok? Então, vamos seguir aqui. E aí, outras perguntas aí, né, algumas imagens aí. E a primeira pergunta, né, de quem deve ser o protagonismo do parto? Da mulher. Quem mais? Da mãe, com Profissional entra certeza. também. Da mulher? Do que mais que vocês falaram aí? Alguém falou alguma coisa que eu não entendi direito? Se o profissional entra também. Protagonista é aquele que É o da mulher, né? Da parturiente. a parturiente. E nessa E- outra imagem do lado aí, o que mais que vocês verem como protagonista? E o bebê também. O bebê e a família em si. Olha nesse família. desenho. Olha nesse O desenho, bebê, né? recém-nascido. A foto ficou um pouquinho cortada, mas nessa aqui tá a mulher, o bebê, o pai, o irmãozinho aqui do lado, né? Então, a mulher é ela que deve ser a protagonista, né? É ela que, né, deve fazer as escolhas, o direcionamento. Agora, vem aqui a segunda pergunta. Todas as mulheres estão empoderadas para escolher como querem trazer seus filhos ao mundo? Será que todas as mulheres têm esse poder, vamos usar a palavra poder? Eu penso assim, que todas deveriam ter, mas para toda regra é uma exceção, que às vezes a mulher quer uma escolha que não é viável, pode pôr em risco a vida, então aí há um caso para uma exceção, né? O que mais? Muitas são induzidas na Célia, então nem se ouve muito falar sobre esse empoderamento da força que elas têm, né, de ter o parto como mais natural. Aí, vamos fugir aqui um pouquinho, assim, dessa cena e vamos pensar numa coisa. Quem quer ter poder precisa ter o quê antes do poder? O que é essencial para que alguém alcance poder, para que seja empoderado? O conhecimento. Exatamente. Precisa de ter conhecimento, né? É o conhecimento que traz poder. Com algumas exceções aí, né? Que tem gente que alcança o poder sem conhecimento, mas esses aí não têm um poder, vamos dizer, estável, concretizado, né? É um falso poder. Né? Muitas mulheres, às vezes, chegam lá, acham que sabem tudo, eu quero isso, eu quero aquilo, mas, na verdade, elas não têm o conhecimento necessário. Então, para que essas mulheres sejam protagonistas, para que elas sejam empoderadas, primeiro elas precisam ter conhecimento. E de onde que vem esse conhecimento dessas mulheres? Dos enfermeiros, dos médicos. Né? Dos profissionais de saúde, das fontes confiáveis de informação, não é isso? Então, assim, para que a mulher ela tenha esse poder, eu não vou pegar qualquer gestão de falar aqui, vem cá, você vai ter um parto humanizado, né? Então, você tem que exigir os seus direitos. Mas quais são os seus direitos? Quais são os seus deveres? Quais são as suas possibilidades? Então, nunca vai haver uma mudança no quadro se essas mulheres não tiverem acesso ao conhecimento, né? E o acesso ao conhecimento, ele se dá de diversas formas, e uma delas é através, né, desse atendimento qualificado, humanizado, que integra, né, a mulher nessas ações, nas suas escolhas, mas com conhecimento, e não por preferência, né? Por isso que a gente já até discutiu em sala de aula, por que tantas mulheres escolhem a cesariana? Né? Porque elas não têm as informações confiáveis sobre o parto normal, certo? Então, essa outra perguntinha aqui, como deve ser a conduta dos profissionais, né? É o que nós vamos conversar daqui para frente. Essa aqui não precisa responder agora, não, que nós vamos, né, conversar um pouquinho.
ter aqui mais algum comentário? Oi? Não? Então, vamos seguir. Então, né, o que a gente está falando, os cuidados gerais do trabalho de parto, essas mulheres, elas devem ser tratadas com respeito. As informações têm que ser baseadas em evidências, não é aquela história, a vida inteira eu fiz episiotomia, vou fazer em você também, né? Não é isso. Né? A episiotomia, há muito tempo, né, já é reconhecida como um procedimento, muitas vezes, né, desnecessário, né? Então, assim, é baseado naquilo que já está cientificamente comprovado, e não uma reprodução de práticas, né, que nem sempre são benéficas. Incluir essas mulheres nas tomadas de decisões, né? Nós vamos falar mais adiante do plano de parto. Alguém aí já ouviu falar ou já leu sobre o plano de parto? Alguém? Não? Sim ou não? Lembrem que agora eu não estou lendo o textinho, eu estou só ouvindo vocês. Não. Plano de parto? Não, não. Alguém? Plano de parto? Sim. Então, já ouviu? Quem ouviu falar aí? É quando, tipo, seleciona uma lista do que a gente quer ou não. Isso, tá? Então, adiantando aqui, uma das coisas que vocês vão estudar em pouco tempo aí é a questão do plano de parto, tá? Mais à frente a gente fala. Então, assim, esses profissionais, eles, né, têm que estar conscientes da importância de sua atitude, do tom de voz, das palavras, né, da forma como os cuidados são prestados. Isso tudo, né, faz parte da humanização da assistência. Então, vamos lá para as questões práticas, né? Então, a duração do trabalho de parto, né, aquela fase ativa do parto, ela pode variar e ela realmente varia muito entre as mulheres. Na aula passada, a gente até comentou do parto precipitado, que é aquele parto que começa e termina com quanto tempo? Alguém lembra? Alguém perguntou e nós adiantamos um pouquinho sobre o parto precipitado. O que é o parto precipitado? Vocês estão lembrando? Não? Alguém lembra? Então, vamos seguindo aqui. Né? Então, a duração do parto, ela varia. O parto precipitado é aquele que começa e com 3 horas ele termina. Né? O trabalho de parto começa e acontece aceleradamente, né? Isso não é bom, não respeita a fisiologia. A fisiologia, o esperado, é que as primíparas, né, as mulheres, as primigestas, na verdade, aquelas que estão grávidas pela primeira vez, o trabalho de parto delas dura em média 8 horas. É pouco provável que passe de 18 horas. E nas multíparas, a média é 5 horas, e é pouco provável que dure mais que 12. Lembrando que existe, né, uma variação, isso aí é o que se espera da maioria das mulheres. Mas pode acontecer de uma primigesta parir em 5 horas e de uma multípara parir em 18. Bom, são as variações que podem ocorrer. Tranquilo? E aí nós temos alguns cuidados, né, durante esse trabalho de parto. Então, durante essa fase de trabalho de parto, a mulher, ela deve ser internada, né, ou ficar num ambiente hospitalar, se for o caso, né, porque hoje já existem outras opções do parto domiciliar, né, do parto no centro de parto normal, né, existem várias possibilidades. Mas para aquela mulher que, né, vai solicitar o acompanhamento do profissional ou que vai se dirigir ao hospital, o trabalho de parto verdadeiro, ele começa quando a mulher está com quantos centímetros de dilatação? Que começa a fase ativa do parto. Aula passada.
4? 4 centímetros, isso mesmo. E as contrações vão estar de quanto em quanto tempo? Pelo menos de quanto em quanto tempo? 2 a cada 10? Isso, né? Então, ela tem pelo menos 4 centímetros de dilatação e pelo menos uma contração a cada 5 minutos, ou seja, em 10 minutos, pelo menos 2. Então, a partir desse momento aí, a mulher ela tem que ser monitorada, né? Tem que ser acompanhada, seja no domicílio, seja no hospital, onde for. E aí, nós temos algumas condutas. Uma delas é a avaliação do bem-estar materno e o bem-estar fetal. Para avaliar o bem-estar fetal, o que vai me falar, que vai me dar informação sobre o bem-estar desse feto? Os batimentos cardíacos. Isso, né? A gente chama de BCF, batimentos cardíacos fetais, certo? Então, durante o acompanhamento, o profissional, ele tem que avaliar durante 1 minuto inteiro a frequência cardíaca fetal, né? Eu vou auscultar lá, ou com o estetoscópio de pinar, ou com o sonar, né? Tem até uma outra imagenzinha aqui desses aparelhos. Esse aqui é o estetoscópio de pinar, ele pode ser de madeira, como esse aqui, ou de plástico. Existem vários modelos. Então, essa parte com orifício menor aproxima do ouvido do profissional, e essa parte mais aberta, né, vai ser posicionada no abdômen materno, do lado do dorso do feto. E o detector fetal, né, ou sonar, né, ele é um aparelhinho, pode ser portátil, ou pode ser um aparelhinho maior, que ele tem um detector, né, a extremidade dele tem um detector. Eu tenho um desse aqui, só que o meu não tem esse visor, não. Nas nossas práticas, nós vamos usar um desse aqui, certo? Então, aqui, com o pinar ou com o sonar, o profissional vai posicionar esse aparelho do lado, né, do dorso do feto. Então, antes de eu tentar auscultar a frequência cardíaca fetal, eu preciso fazer as manobras de Leopold e identificar a posição fetal, certo? Então, se a posição é esquerda, eu vou fazer a ausculta do lado esquerdo. Se a posição é direita, ausculta do lado direito. E aí eu fico 1 minuto inteiro contando. Durante 1 minuto, eu vou contar essa frequência cardíaca, tá? E depois, de meia em meia hora, né, eu vou voltar e contar de novo durante 1 minuto. Tá? Então, a partir do momento que começa o acompanhamento, a recomendação é de meia em meia hora, ficar 1 minuto auscultando a frequência cardíaca fetal. Porque é essa frequência cardíaca aí é que vai me falar se o bebê está em boas condições ou não. E qual que é a frequência cardíaca fetal normal, esperada, né, ao ser avaliada a gestante? Quanto que eu espero de frequência cardíaca normal? Alguém lembra? Acho que a gente já falou isso na sala uma vez. 150? Não lembro, não. 150 é normal, mas tem um limite, uma faixa de normalidade. Vocês estão com um caderninho anotando as aulas? Tomando nota no caderno? Estou curiosa para saber. Então, tem mais gente usando o caderno? Não está ficando só... Eu tenho um caderno, pode ficar com as aulas virtuais, virou uma bagunça aqui. É bom vocês deixarem o caderninho aberto aí para ir tomar nota, né, de algumas coisas, tá? Então, vamos lá. A frequência cardíaca normal, o intervalo dela é entre 120 e 160, tá? Abaixo de 120, tá alterada. Quando a frequência está abaixo do esperado, a gente chama de frequência cardíaca abaixo do esperado é uma bradicardia. Bradicardia. E se tiver acima de 160 é uma taquicardia. Exatamente. Então, eu sempre vou avaliar. A cada 15 minutos eu vou avaliar o bem-estar fetal. A cada 30 minutos na mulher, né, de risco habitual. Se for uma gestante de alto risco, aí esse intervalo vai ser menor. Vai ser de 15 em 15 minutos.
Porque é isso aí que me fala se eu posso continuar aguardando ou se alguma intervenção é necessária. Então, por exemplo, eu vou lá agora e ausculto a frequência cardíaca. 130. Normal ou alterada? Normal. Daí, meia hora, eu vou lá, eu escuto de novo, tá 110. Alterada. Aí tem uma alteração. Aí tem uma alteração. Então, se vocês estiverem auscultando, tá lá na maternidade, auscultou e viu uma frequência cardíaca alterada, já pede a gestante para ficar em decúbito lateral esquerdo, oferta oxigênio e chama o médico, tá? Liga um catéter nasal, né, a 2 litros lá, profilaticamente, né, e chama o médico, né, o obstetra, para avaliar, porque está havendo uma bradicardia. Se você colocar ela decúbito lateral esquerdo e ofertar oxigênio, pode ser que na hora que o médico chegar, a frequência cardíaca já está normal, certo? Então, assim, é uma intercorrência que pode ser transitória, ou pode representar uma alteração mesmo do feto, né? A alteração da frequência cardíaca a gente chama de sofrimento fetal, certo? Então, grave isso. Risco habitual, eu vou avaliar a cada 30 minutos. Alto risco, eu vou avaliar de 15 em 15 minutos, certo? É uma das medidas humanizadas aí de assistência ao parto. Se eu acompanho a frequência cardíaca fetal, isso me tranquiliza em relação à condução, à espera, ao acompanhamento desse trabalho de parto, certo? Então, aí uma pergunta. Ô, Célia, Pode falar. você falou aí que se tiver bradicardia, no caso, já coloca a gestante decúbito lateral esquerdo e oferta oxigênio? Isso, bradicardia ou taquicardia, qualquer alteração. Para qualquer um. Tá. Para qualquer uma das duas, que foge da normalidade. Tá. Certo? Qualquer uma das duas. Então, frequência cardíaca normal, 120 a 160. Tem algumas literaturas que vão falar 110, mas geralmente são as literaturas americanas, estrangeiras. Nas literaturas nacionais, a referência é 120, tá? Porque a gente considera o tempo de esse intervalo aí, né, de 10, para que haja um tempo maior para a gente tomar as medidas seguras, né, para que esse bebê não entre mesmo em sofrimento fetal, que traga sequelas, né, consequências. O máximo de O2 é 2 litros? Ou eu posso mais? Não, a gente inicialmente, a gente coloca uma vazão menor, 2 a 3 litros, até que o médico chegue e faça a prescrição correta, tá? Porque a oferta de oxigênio é prescrição. Isso que a gente faz é uma medida profilática, né, até que tenha prescrição da quantidade ideal. Mas, geralmente, no catéter, a gente põe, né, no máximo até 4 litros, 2, né, a gente põe 2, inicialmente. Aí, uma outra pergunta. Estou acompanhando a gestante lá em trabalho de parto. Ela pode, né, receber alimento durante o trabalho de parto? Pode comer uma banana igual essa aí tá comendo? Sim. Pode. Pode. Líquido, pode? Pode. Pode. Alguém acha que não? Pode, não pode? Até quando eu posso deixar essa gestante comer? Até ela receber opioides. Se ela não estiver recebendo opioides, né, ela pode comer. Até quando? Até quando ela tolerar, né? Agora, se eu ofertar opioide para ela, pode? Aí já muda, né? Porque os opioides, eles têm os efeitos colaterais aí, pode dar náusea, vômito, risco de aspiração, ok? E aí, quais são os alimentos preferenciais para essa parturiente? E os líquidos preferenciais? O que é que pode, o que é que não pode? Preferência soluções isotônicas, né? Ao invés de só receber água. Isso. E comer? Pode tomar um suco de couve com beterraba?
Pode ou não pode? Pode, ela só não pode receber antiácidos, né? E antagonistas, né? Isso, mas aí vamos pensar um pouquinho na característica desses alimentos que ela vai receber. Uma das preocupações ao longo dos tempos de não deixar, né? Porque até um pouco tempo atrás as mulheres não comiam em trabalho de parto, ficavam lá com fome e com sede, certo? Então, qual que era a preocupação? O medo é que essa gestante precisasse de uma cesariana e aí precisasse de uma intubação e ela tivesse com o estômago cheio. Era um dos medos. E o outro medo era a questão dela ter muito vômito, né? E aí, uma das recomendações é que os líquidos que ela faz ingestão, além de serem isotônicos, sejam líquidos e líquidos de cor mais clara. Porque, por exemplo, se ela toma algum líquido de cor muito escura, o que pode acontecer se ela vomitar? Né? Igual eu falei, um suco de beterraba com cor. Pode ser confundido, né? Confundido com sangue, exatamente. Então, eu vou oferecer água de coco. Se eu for dar um Gatorade, né? Esses alimentos assim, repositor energético, dá o de limão, dá o clarinho. Evita o de cor escura e dá o de cor mais clara. Porque aí, né, não dá essa confusão de confundir com sangue. E os alimentos são alimentos mais leves, né? Ela não vai poder comer uma feijoada, né? Ou um x-tudo, né? É uma fruta, é um carboidrato, né? Leve, uma bolachinha, uma sopinha, coisas mais leves que não causem muita distensão, muita distensão gástrica, né? Tem que ser alimentos de mais fácil digestão, né? E que confiram energia para essa gestante. Até quando? Até quando ela tolerar. Porque chega uma fase do trabalho de parto também que ela não tolera. Aí a questão que vocês colocaram aí de antiácidos e tudo, qual que é a questão? Tem-se a crença que se eu der antiácido para a mulher não vai ter conteúdo gástrico, ela não vai vomitar, né? Mas isso não é verdade, não tem evidência científica, né? Que ela precise ficar recebendo antiácido, inibidor, né? De secreção gástrica, porque o conteúdo gástrico ele vai continuar, né, agindo e o risco dela vomitar, ele existe, né, mas ele é pequeno. Quando a mulher está caminhando para o parto normal, sem intercorrências, a chance dele progredir assim, e caso ela precise de uma intubação, o fato dela comer ou não comer não vai impedir dela ter conteúdo gástrico. Então, se ela precisar de uma intubação, é possível assim mesmo ela tendo comido. Além disso, tem as técnicas, né, de sequência de intubação rápida que impede que haja aspiração, tá? Então, é uma crença que perdurou durante muito tempo, mas que já caiu por terra. A gestante pode comer, sim, e deve, né, principalmente hidratar, bom? Durante o trabalho de parto. E enema e tricotomia, pode fazer? Quem chegou a ler essa parte lá? O que é enema? Eu estou escutando um grilinho aqui no meu fone. O que é enema? Tem gente que eu não ouvi a voz nenhuma vez hoje. Estou querendo ouvir essas vozes aí. Não sei. Tricotomia. Raspagem de pelos. Isso. Então, o enema é a lavagem intestinal, tá? Recebe o nome de enema, de clisté, de lavagem intestinal, é tudo a mesma coisa, né? E a tricotomia, a raspagem dos pelos. Pode fazer, gestante chegou no hospital, precisa de dar lavagem intestinal nela e precisa de raspar os pelos, tudo dela. Enema hoje em dia, pelo que eu fiquei sabendo, não está fazendo muito mais, mas antigamente fazia. Isso. É o que eles falavam, fazia isso, né? E hoje em dia está fazendo bastante. Não tem necessidade. Já tricotomia, já não sei. Mais alguém aí chegou a ler esse trechinho lá no material? Não? Então, vamos lá.
O enema, gente, a lavagem intestinal, antigamente era uma rotina, porque o que acontecia? A mulher chegava, na hora dela fazer força para parir, o que acontecia e continua acontecendo? Sai o bebê, mas na hora que o bebê está descendo pelo canal de parto, se tiver fezes, né, no intestino, no reto, quando o bebê desce, as fezes saem, certo? Então, acontece de sair o bebê e a mulher evacuar. Então, antigamente fazia lavagem intestinal por conta disso, tá? Mas estudos provaram que o risco de eu fazer uma lavagem intestinal é muito maior, porque corre o risco, né? Como a mucosa, ela tá toda mais sensível, mais exposta, corre o risco de lesão, corre o risco de infecção. Então, evita-se fazer enema, né, na mulher, a menos que ela chegue lá e queira muito, e seja, né, ela tenha lá algum trauma, né, que fala, não, mas eu não quero evacuar na hora do meu parto, e tenha, né, aí o caso tem que ser avaliado individualmente. Mas, via de regra, a gente não faz lavagem intestinal em gestante, hoje, tá? Antigamente, a regra era fazer. Hoje, a regra é não fazer enema, não fazer lavagem intestinal. E aí, para evitar o constrangimento, a gente tem que explicar para a mulher, né? Falou, pode acontecer das fezes saírem junto com o bebê, e isso é normal, isso é natural, né? Para a gente, profissional que está lidando, né? A gente não vai ficar julgando, não vai ficar falando nada da mulher, porque isso é fisiológico, né? É a compressão do reto, o que tiver lá no reto vai sair mesmo, tá bom? Então, tranquiliza a mulher, é importante ela saber disso, tá? E ela saber que é melhor ela evacuar do que realizar a lavagem intestinal. Mas aí alguém pode vir me perguntar assim, mas não aumenta o risco de infecção, né? Ela evacuar na hora do parto? Não, tá? Não aumenta o risco de infecção. Dependendo da posição, essas fezes não vão ter contato, né, com o local. Se não fizer, né, não tiver episiotomia e nem laceração, menor ainda o risco, bom? E a tricotomia, ela deve ser evitada, por quê? Porque quando se faz a raspagem dos pelos, né, pega uma lâmina e passa lá na pele para raspar os pelos, o que pode acontecer ali? Eu vou abrir microfissuras na pele, que vira porta de entrada de infecção. Então, se for o caso, suponhamos que está um pelo muito volumoso, que vai atrapalhar alguma coisa, faz a tonsura, pega a tesourinha e corta esses pelos ali, tá? Mas não deve usar lâmina para raspar, tá? Para não abrir microfissuras na pele e aumentar o risco de infecção. Então, caiu por terra já essa questão de ficar fazendo lavagem e ficar raspando pelo de tudo quanto é gestante, tá? Então, a tricotomia só se for opção da paciente, o enema, né, só também se for opção da paciente, mas não pode fazer se ela tiver uma fase mais adiantada do trabalho de parto, ou se já tiver rompida a bolsa, e também se a paciente estiver sedada, né, tiver com sedação, diminui ainda mais os reflexos, o risco de lesão é muito maior, beleza? Outra conduta também, outro cuidado importante é a questão do acompanhamento dos sinais vitais maternos, né? Na admissão, a cada 60 minutos, né? A gente vai registrando esses sinais vitais também da parturiente. E punção venosa? Né? Punção venosa, infusão de líquido. Vocês estudaram primeiros socorros, não estudaram? Alguma coisa já de urgência? Nós damos primeiros socorros, mas nosso primeiro socorro foi mais voltado para o trauma. Isso. Então, não foi muito... É exatamente isso. No trauma, quando a gente encontra um paciente, né, não sei se vocês viram isso em primeiro socorro, mas vocês vão ver em urgência e emergência. A regra chegou um paciente com trauma, em situação de urgência, a regra não é puncionar um acesso venoso calibroso? Vocês aprenderam isso? É oxigênio, manipula e veia, né? Tem aquelas regras do oxigênio. Preferência 2 acessos. Isso. Na gestante é o contrário, tá? Evita-se a punção venosa ao máximo, só se houver indicação. Então, cai por terra essa regra aí, de pisou o pé no hospital, gel no braço, para a grávida isso não se aplica, exceto se for uma situação de urgência. Mas a grávida de risco habitual, ela, né,
o ideal é que ela entre e saia sem receber, sem precisar de punção venosa. Porque muitas das drogas que ela vai utilizar, ou é via oral, ou é via intramuscular, tá? Então, isso aí são exceções. Então, viu que ela está tendo muito vômito, ou tem alguma comorbidade associada, tem alguma condição, tudo bem, tá? Mas fora isso, não é rotina a questão de ficar ligando soro, de ficar, não deve ser, né? Apesar de que mas não deve ser rotina ficar com excesso de infusão de líquido, né? Punção venosa. Outra coisa importante nos cuidados durante o trabalho de parto é a questão da higiene, tá? Então, estimular a paciente a higienizar durante o trabalho de parto, tomar banho, trocar camisola, um forro de cama, um forro perineal, né? A gente costuma dar para as parturientes em trabalho de parto o que a gente chama de forro perineal, né? Uma compressa, ou um tecido, ou o próprio absorvente mesmo, alguma coisa que ela protege o períneo. Por quê? Principalmente depois que a ruptura das membranas, que ela começa a perder líquido, então ela sempre vai estar tendo uma umidade, né, ali na região genital. Então, esse forro perineal tanto serve, né, para o conforto dela, por conta dessas perdas vaginais que ela vai ter, e serve também para a gente avaliar a característica da perda dela. Por exemplo, ela rompeu a bolsa, está perdendo líquido. E aí, a primeira coisa que a gente avalia quando a gestante perde líquido é a característica desse líquido, a cor, coloração dele, o odor, né? Se tem grumos, né? Esses grumos podem estar presentes lá. Então, nesse forro perineal, a gente consegue observar, né? Se teve sangramento, se esse líquido mudou de cor, né? Me fala uma coisa aí que pode fazer com que o líquido amniótico mude de cor. Nós já falamos na sala também. O que pode fazer o líquido amniótico que estava saindo lá clarinho ele mudar de cor? O tampão? Não, o tampão ele sai antes, né? O tampão, ele se desprende do colo antes da ruptura da bolsa. Antes dela perder líquido, ela perde o tampão. Tampão é como se fosse uma rolhazinha que fica tampando lá o colo do útero. Antes dela entrar em trabalho de parto, esse tampão sai, ou seja, quando o colo começa uma leve dilatação, o tampão sai. E aí, geralmente, a membrana coroamniótica, né, que a gente chama de bolsa das águas, ela vai romper depois. Ou nem vai romper. Às vezes vai acontecer de nascer sem romper. E aí, o que, né, perdeu o tampão, já perdeu o tampão, está em trabalho de parto, já começou a perder líquido. No caso, eu lembrei agora, mas realmente... O que pode acontecer? A fezes do bebê? Isso, o bebê pode evacuar ainda, né? Ele pode eliminar mecônio. As primeiras fezes do bebê são chamadas de mecônio. Então, se o bebê eliminar mecônio antes dele nascer, esse mecônio ele vai diluir dentro desse líquido aí, né? E vai tornar esse líquido, que era clarinho e transparente, vai deixar ele colorido. A gente chama de líquido tinto de mecônio, né? Ele vai ficar ou acastanhado, ou esverdeado, amarronzado, né? Depende da quantidade. Então, isso aí também é uma das coisas que a gente pode conferir lá nesse forro perineal que a gestante está usando. Ou, às vezes, né, suponhamos que a gestante chegou no hospital, a bolsa ainda não tinha rompido, estava íntegra ainda, a gente chama de membranas íntegras. Aí ela deitou, caminhou, aí cansou, deitou um pouquinho. Isso que ela deitou, a bolsa estourou. Tem bolsas que na hora que estoura a gente chega a escutar um barulhinho assim, plopt, né? E o líquido sai. Não é todo mundo que tem esse, né, esse estouro assim perceptível. Tem mulher que perde aos pouquinhos. Mas assim, houve a ruptura da membrana, a gente tem que, se a gente presenciou, nós vamos avaliar características. Se a gente não presenciou, a gestante vai ter que contar para a gente qual a característica desse líquido. Então, seja lá no forro da cama, na camisola, ou no forrinho perineal, a gente vai observar, tá? E aí, né, voltando aí à questão da higiene, né,
além da higiene, né, ter a sua própria função de prevenção de infecções, o banho, seja de chuveiro, seja na banheira, né, a água em si, ela é terapêutica. Né, a água, ela tem um efeito, assim, fantástico no trabalho de parto, além da higienização. Ela, na temperatura adequada, né, morna, não é quente, mas também não é fria, né, a água morna, ela alivia a dor, ela melhora a contratilidade uterina, né, ela causa essa sensação de conforto. Então, assim, a higiene é parte da assistência na evolução do parto. Bom, então, assim, na medida da possibilidade, né, sempre ofereçam, né, oportunidade de banho, de chuveiro, né, ou de banheiro para essas gestantes. E a parturiente, qual que é a melhor posição que ela deve adotar durante o trabalho de parto? Aí lembra que aqui nós ainda estamos falando do trabalho de parto, ainda nós não chegamos no nascimento. Qual que é a melhor posição? Vez de vocês agora. Que for mais confortável, sabe, para ela? Exatamente, né? Vocês acham que a posição dessa primeira mulher aí é uma boa posição para uma parturiente? Quem de vocês aí, meninas, que grávida conseguiria fazer isso aí, que essa primeira fez? Eu não. Eu acho que eu nem não grávida não ia conseguir, né? E eu, principalmente quando tá chegando a hora, a gente aguenta mal sentar, né? Essas imagens eu tirei das gestantes que fazem yoga, né? Não é qualquer mulher que vai, né? Principalmente pra gente comentar isso então aqui. é fisioterapeuta. Essas aí são praticantes de yoga. Então, a melhor posição é aquela posição que a mulher se sentir melhor. Agora, se a posição que a mulher se sente melhor for deitada de barriga para cima, ou deitado em decúbito lateral direito, eu vou deixar? Falar, não, você tá bem assim, fica assim mesmo. O que eu faço nesses casos aí? Se for em decúbito lateral direito, eu tenho que explicar para ela a fisiologia e falar para ela que ela deve deitar em decúbito lateral esquerdo. Isso, aconselhá-la, né, e argumentar para que ela compreenda a fisiologia. Talvez ela deita do direito, tá lá para sentir mal, e ela fala que na casa dela ela deitava do lado direito, que era o lado que ficava virado para a televisão, né, então ela se acomodou naquela situação. Mas aí, a partir do momento que ela entende, né, a fisiologia, aí ela tem a tendência a aceitar melhor as orientações. Então, não adianta eu falar, você tem que fazer isso. Se eu não falar o porquê, eu não vou mudar meus hábitos, minhas atitudes. Tá? Então, a melhor posição é a que a mulher se sentir mais confortável, desde que aquela posição que ela se sinta confortável, ela seja favorável. Então, se a melhor posição não é a mais favorável, eu vou conversar, vou aconselhar, né? Já aconteceu de eu estar acompanhando parturiente que ela queria ficar deitada. Só queria ficar deitada. Aí, assim, e ela era muito tímida, não dava, né, muita atenção, até que chegou uma acompanhante dela lá, que era uma irmã dela, que era muito extrovertida. Aí foi que essa irmã dela conseguiu, né, levar ela para caminhar e tudo, com um jeitinho. Então, assim, tem mulheres que é super difícil elas movimentarem, tá? Pela questão, né, por N questões. Então, nós, profissionais, temos que orientá-la, né, e oferecer as informações adequadas para que ela tome as decisões. Não quis caminhar, quis ficar deitada, então, assim, a gente respeita. Mas a gente sabe que o ideal é que ela movimente o máximo possível, caminhe, sente, agache, né? As maternidades geralmente tem uma rampa lá por perto que ela sobe e desce. Então, quanto mais ela movimentar e se sentir, né, capaz de movimentar, melhor vai ser a evolução do trabalho de parto. Chegarem duas lá, na mesma idade gestacional, nas mesmas condições, a que mais se movimentar, a tendência é que ela tenha uma evolução melhor. Não só mais rápida, mas melhor do trabalho de parto, tá? Então, posição é que ela se sentir melhor. Desde que, só comentar aqui, evitar posições que ela fique ou decúbito
decúbito lateral direito ou, né, decúbito dorsal. Evitar, né, essas posições. Quer deitar, deita do lado esquerdo. E o exame de toque, quando que deve ser feito? Qual deve ser a frequência, né, do toque vaginal? Alguém chegou a ler lá no manual? Aí eu tenho até uma discordância, assim, do que fala nesse manual. Não eu, mas, assim, a assistência humanizada a partir da prática das enfermeiras obstetras discorda um pouquinho do que esse manual fala, do que essa diretriz fala. Um pouquinho, né? Não é discordar, tem uma outra opinião. Alguém leu essa parte lá? Qual que é a frequência do toque, do temido toque, né? Que as gestantes ficam lá morrendo de medo da hora desse toque. Eu não li, não, sério. Alguém leu? Quem tá aí, que tá vendo? Tem quantas pessoas na sala aí agora? 25. 25. Ah, bacana. É porque eu não vejo, eu fico assim agoniada, querendo ver vocês aí. Então, eu tô ouvindo umas 4 vozes só, eu quero ouvir mais vozes, tá? Vamos lá. Então, assim, se não leram, o que é que vocês acham aí? Qual é a opinião de vocês, seja pela experiência própria, ou seja pelo que vocês ouvem aí em relação à frequência desse exame de toque? Eu acho que deve ser feito quando começa a primeira contração, né? Quando começa a ter as contrações, é necessário, sim. Nada. Mais alguém? Teve alguém que abriu o microfone, tentou falar e não conseguiu, né? Foi Lucélia. Ah. Deixa eu pegar um nome aqui. Deixa eu ver quem tá aí. Deixa eu ver. Cadê Matheus? Tá aí? Karen, tá aí? Ixi, já foram embora. Eu vou dar falta. Cadê? Deixa eu ver quem tava aí antes. Não, eu tô. Aqui. Ah, mas só dá falta que eu não tô escutando, viu? Então, Acabei de falar. Marcela, Karen, tá com a internet dela tá muito ruim. Aí ela tá entrando e saindo, que tá caindo. Ela deixou lá no chat. então tá bom. Tá perdoada. Célia, eu cheguei atrasada, mas estou aqui, Maria Luísa. Então, vamos, Maria Luísa, aproveita aí que você já manifestou. O que você já ouviu falar sobre o exame do toque lá nas mulheres em trabalho de parto? Não muito. Oi? Tô ouvindo nada. O que você já ouviu falar sobre o exame de toque vaginal durante o trabalho de parto? Qual a frequência? De quanto em quanto tempo que tem que fazer esse toque? Eu acho que eu já ouvi falar uma vez que era de meia hora, certo? Ou é 10 em 10 minutos, uma coisa assim. Pensa ou ser grávida, esperando o menino lá no hospital, em acompanhamento, e ter um toque vaginal de 10 em 10 minutos? Que sofrimento! Né? Vamos aumentar esse tempinho aí? É de meia hora, não? Meia hora é o tempo que a gente ausculta o BCF, o batimento cardíaco fetal. Isso aí é de meia hora. Agora, o toque vaginal para avaliar a dilatação do colo. O que mais que a gente avalia no toque, além da dilatação? Vamos relembrar a aula passada.
O apagamento, né, também. Isso, a Avalia no toque? dilatação, o apagamento. A posição que o bebê se encontra, né? Porque quando se faz o toque, consegue tocar na... Ó, aí vamos pensar que a palavra que você me falou é a posição mesmo? Apresentação. A apresentação. A apresentação, né? A gente consegue ver se o bebê está fletido ou não, né? Como que eu sei se ele está fletido ou não no toque? Né? Depende da região da cabeça que meu dedo toca, né? Então, repetindo, no toque eu vejo a dilatação do colo, né? É o tanto que ele abriu. Eu vejo o apagamento do colo, é o tanto que ele afinou, que ele ficou mais fino. Eu vejo a apresentação do bebê, ou seja, qual é a parte do feto que está chegando primeiro lá no canal de parto. Se a apresentação for cefálica, eu consigo ver a atitude desse bebê, né, da cabecinha desse bebê, se ele está fletido ou se ele está defletido. Alguém lembra de mais alguma coisa que nós podemos ver no toque? Que eu comentei com vocês ainda na sala. O tamanho da... Conjugata. diagonais do obstetra. Exatamente. A gente consegue medir a conjugata diagonalis, não no trabalho de parto, né? Mas antes do trabalho de parto, a gente consegue medir a conjugata diagonalis. Que outra coisa que é possível ver no toque? Faça os tic-tac aí. Eu até mostrei um videozinho para vocês, quando a gente estava, logo depois que a gente terminou de ver pelve, eu mostrei um videozinho para vocês sobre... pelas espinhas ciáticas. Isso, muito bem. Né? Quando eu faço toque, eu percebo a espinha isquiática, e aí eu consigo avaliar a descida fetal. Isso nós vamos estudar com mais detalhes nas aulas seguintes. A gente consegue saber se o bebê está alto ou se ele já está descendo, se ele está encaixado. A gente consegue avaliar o encaixamento fetal também no toque, tá? Outra coisa que eu mostrei na aula passada, lembra aquela imagenzinha que eu coloquei assim, com o colo dilatado e apagado e uma bolsinha d'água? Né? A gente consegue, às vezes, identificar se a bolsa estourou ou não, se a membrana está íntegra ou não. Olha só o tanto de coisa, vou repetir, para que fique, né, mais fixado. Ah, tem coisa que eu repito, mas é para isso mesmo, para a gente fixar. Então, no toque, eu consigo avaliar. Vão me ajudar? Primeiro, a apresentação. A apresentação fetal. O que mais? Dilatação. Dilatação do colo. Dilatação. O apagamento. Apagamento do colo. As conjugatas. Conjugata, diagonal. E as conjugatas nós vamos chamar de descida fetal, tá? Aliás, desculpa, conjugata não. A espinha, né? Dá para avaliar conjugata, diagonales, ok. Aí eu já falei, né? Eu vou pontuar. A descida do feto. O que mais? Já contei 5. Se a bolsa estourou. Se a bolsa estourou, não. Isso. A integridade da bolsa. A posição do feto. Isso. A variedade da posição, né? Ou seja, se ele está fletido ou defletido. É a atitude fetal. Muito bem. Então, é um tanto de coisa, tem mais coisas, mas, assim, o mais importante, né, é isso que a gente olha. Tem algumas coisas que eu nem entrei muito, porque, né, ia crescer muito o conteúdo. Mas, assim, quando a gente faz o toque, a gente avalia isso tudo ao mesmo tempo, exceto a conjugata diagonales, que não dá para fazer no trabalho de parto. Porque para o meu dedo chegar no promontório, não pode ter a cabecinha do bebê começando a entrar na pelve, não. Senão meu dedo não chega no promontório, tá? Olha nessa imagem aqui mesmo. Ó, meu dedo não chega no promontório, não, que a cabecinha do bebê já está aqui mais embaixo, né? Então, nesse momento aqui, não é um bom momento para ver conjugata diagonales, não. É mais no começo da gravidez. Então, fora conjugata diagonales, essas outras, todas essas outras coisas a gente avalia no toque.
E aí, nós temos que avaliar tudo de uma vez só. Então, o toque, ele dura ali 20 segundos, 30 segundos, e durante esse toque eu avalio tudo ao mesmo tempo, tá? É a dilatação, o apagamento, a altura do bebê, a variedade, né, da posição dele, a apresentação, eu avalio tudo junto. E aí, vamos lá. Qual que deve ser a frequência? Quando que se deve realizar o toque? Né? Primeiro, o toque ele deve ser feito quando a mulher começa a ser acompanhada. Igual chegou no hospital, né? A gente precisa, né, fazer o toque, o profissional que vai acompanhar aquela mulher precisa fazer o toque para ter uma identificação inicial, um parâmetro, um ponto de referência. Aí, daí em diante, existem duas situações. A diretriz fala que o toque deve ser feito a cada 4 horas ou quando necessário. Outras diretrizes médicas falam que o toque deve ser feito a cada 2 horas ou quando necessário. Já a questão da enfermagem obstétrica, o parto humanizado, com mínimo de intervenção, fala que basta fazer o toque no início do acompanhamento e depois não precisa ficar fazendo toque. De repetição, não. Não quer dizer que tem que ser a cada 2 horas ou a cada 4 horas, não, né? Por quê? Porque a gente avalia a dinâmica uterina, vê como que está essa contratilidade, a gente avalia o comportamento da mulher, as mudanças, né, de atitude dela ali, ela vai ficar, né, tendo a maior percepção de dor. E quando o bebê está perto de nascer, qual que é a queixa da mulher? Ela fala que quer fazer o quê? Quando o bebê está quase nascendo, e quer evacuar. Isso. Então, na hora que a mulher começa a falar que quer fazer cocô, é a hora que o nascimento está acontecendo. Então, tem linhas aí que falam que não precisa ficar fazendo toque toda hora, não precisa ficar fazendo toque de 4 em 4 horas, tá? Mas, assim, em termos de diretriz nacional de assistência ao parto normal, é a cada 4 horas ou quando necessário. Vou dar um exemplo para vocês. Uma época que a maternidade do Haroldo Torinho funcionava, o estágio nosso era lá. Aí teve um dia que a gestante chegou, estava mais ou menos cheia a maternidade, aí o médico avaliou a gestante, ela, né, ficou lá um tempinho, ficou de observação, avaliou, ela estava com 3 centímetros, né, as contrações estavam fraquinhas, ela morava perto, aí, assim, ele avaliou, registrou, fez a conduta correta, falou, ó, você não precisa ficar internado agora, né, porque sua contração ainda não está muito forte, seu colo ainda está com 3 centímetros, então, dá para você ir, e na hora que aumentar as contrações, você volta. Aí tudo bem, né, ela põe as coisinhas dela e foi. Quando ela chegou lá fora, né, saiu do hospital, deu baixo, chegou lá fora, a bolsa dela rompeu. Nisso que a bolsa dela rompeu, ela voltou. E aí, quando ela voltou, né, não tinha nem dado baixa na ficha dela ainda, ela voltou, já voltou sentindo mais dor, porque o que acontece? Quando rompe a bolsa, o líquido sai, e aí o útero contrai mais, porque tem mais espaço, né? Então, ele aumenta a contratilidade. Então, só o fato de perder líquido já é algo que adianta o trabalho de parto. Aí ela voltou, o tempo que ela saiu, que ela voltou de novo, não tinha dado nem meia hora. Aí, na hora que ela chegou, o médico falou assim, você saiu agora, né, não precisa nem dar toque, não, né, você pode, né, vai ficar lá no leito, nós vamos te acompanhar, escutou o BCF, mas não fez toque de novo. E aí, nisso, a mulher começou a ficar mais ansiosa, mais agitada, né, a dor aumentou rápido, e ela começou a falar, meu menino vai nascer, né, e a gente estava lá acompanhando ela, a gente percebeu que ela estava, né, estava dando sinais mesmo que o nascimento estava próximo. Aí fomos falar com o médico, falou, doutor, a fulana que reinternou agora, ela já está quase, já está entrando no período expulsivo já. Ele, tá nada, moça, essa mulher internou agora e de novo, não tem nem uma hora direito que eu dei toque nela, estava com 3 centímetros, não vai ganhar agora não, pode ficar tranquila. Falei, então tá bom. Aí voltei com os alunos e fiquei lá esperando. Depois não passou nem 10 minutos, o bebê nasceu lá na cama, né? Assim, para nós foi uma maravilha, porque
o médico estava lá no descanso, né, nem estava preocupado, achando que o neném nem ia nascer. Então, assim, a gente mesma parou, né, fez os cuidados iniciais lá. Quando o médico chegou, o bebê já estava, né, no colo da mãe. Então, assim, isso é a questão do tempo do toque, do tempo de dilatação, ele não tem um protocolo, um padrão que nunca vai falhar, né? O que vale é o acompanhamento da mulher, é a percepção dos sinais que ela emite, tá? Então, não tem esse negócio de falar só vai tocar a cada 4 horas, ou só vai fazer o toque de 2 em 2 horas, ou não vai fazer, né? Ali eu não precisei fazer o toque para identificar que o bebê estava nascendo, né? Então, o toque ele ajuda, ele deve ser registrado e tal, mas tem, né, no meu plano de parto, por exemplo, eu posso colocar lá no meu plano de parto que o toque vai ser feito na hora que eu chegar e que depois, só quando realmente houver uma necessidade extrema. Fora isso, não precisa ficar fazendo toque o tempo todo, se as coisas estiverem evoluindo bem. Bom? Daqui a pouquinho nós vamos fazer um intervalinho, tá? Vocês despertarem aí. Então, frequência do toque varia, conforme a diretriz de 4 em 4 horas. Então, a frequência varia de acordo com a evolução, deve evitar toques repetidos. Sobre a analgesia, né? Deve ou não deve fazer anestesia em todas as gestantes, né? Não precisa. Então, a analgesia, ela deve ser realizada quando a paciente solicitar, tá? Tem mulher que ela prefere não receber analgesia, e parabéns para essas, porque a analgesia, além de aumentar, né, a analgesia peridural, né, o RAC, peri-RAC, qual que é a questão? Vocês já leram, já ouviram falar assim, por que é melhor ter um parto sem receber esse tipo de anestesia, né, ter um parto sem anestesia do que com anestesia? Qual é a vantagem de não receber anestesia no parto normal? Na cesárea não tem jeito, a cesárea tem que ter anestesia. Mas no parto normal, qual é a vantagem de não ter anestesia? A vantagem, os reflexos vão ficar todos ativos, né? Então ela vai ter mais força para a expulsão. Isso. O que mais? Que é uma vantagem de não ter anestesia. São menores os riscos de acidentes anestésicos? Isso, menor risco. Gente, anestesia é um espaço quase que virtual. Né, quem nunca viu, procura na internet aí um vídeo de anestesia para vocês verem. É uma agulha fina, localizada nos espaços, né, intervertebrais. Então, assim, o profissional ele tem que ser bem treinado mesmo, capacitado para fazer aquilo, porque, assim, o risco de acidente anestésico, ele existe, né, ele existe. Então, é um risco a menos. O que mais? A mobilidade das pernas. Repete, por favor. Tem as mobilidades da perna. Isso, né? A mulher com anestesia, ela movimenta do mesmo jeito da que não anestesiou, ela vai, né? Nós vamos falar mais adiante, por exemplo, das distorces, tem algumas manobras que a mulher precisa mexer a perna. Se ela está anestesiada, ela vai conseguir? Não vai. A mobilidade fica comprometida. Mas... Aumenta o tempo do trabalho de parto? Sim, né? O trabalho de parto com anestesia, ele é mais prolongado, né? Até mesmo por conta do que vocês já falaram aí. Né? A mulher colabora menos também. A contração, ela continua, tá? Mas a motivação da mulher de colaborar, além do que ela não pode caminhar, né? Ela não vai estar caminhando adequadamente, né? Para estar... não vai estar com a mobilidade preservada, né? Para estar colaborando.
tá? Então, além do mais, alguns outros tipos de sedação, que não são, né, anestésicos, mas são sedativos, que são dados para a mãe, para o alívio da dor da mãe, elas trazem consequências para o feto. Algumas medicações dadas para mães, ela passa para o bebê e ceda o bebê, então aquele bebê que nasce, a gente fala com depressão, nasce deprimido, nasce mole, né, nasce com baixa vitalidade. Então, quanto mais a gente puder incentivar a mulher a não optar pela anestesia, melhor. Por quê? Porque nós temos os métodos não farmacológicos de alívio da dor. São vários, nós vamos falar, né, daqui a pouquinho, tá? E outra coisa também, a amniotomia, a gente já falou um pouquinho na sala também, né, que é romper a bolsa. A amniotomia é a ruptura artificial das membranas. Eu lembro que eu escrevi isso lá no quadro para vocês, né? Evitar, né, no primeiro período do parto, tá? Quanto mais tempo essa membrana ficar íntegra, mais fisiológico vai ser o nascimento. A partir do momento que ela rompe, o trabalho de parto, a tendência é acelerar. Igual a historinha que eu contei para vocês aí. Não foi uma amniotomia, foi uma amniorexia espontânea. A bolsa rompeu sozinha, mas o trabalho de parto acelerou, né? E tornou-se um parto precipitado. Deixa eu ver se tinha alguma coisa que eu ia falar aqui. Não. Uso de ocitocina, né? A gente já comentou bastante. Então, a ocitocina não deve ser usada na rotina, mas só no que a gente chama de parto disfuncional. O que é isso? Começou bem, depois parou, as contrações estavam fortes e depois ficaram fracas, ou deu anestesia para a mulher, ela não ajudou mais. Então, existem as indicações. E essas indicações, a gente usa um instrumento chamado partograma. Daqui a pouco nós vamos falar dele. É o partograma que me fala se eu vou precisar ou não de usar a ocitocina, tá? Então, quanto for usar? Dilui uma ampolinha, né? Uma ampola tem 5 unidades internacionais. A gente dilui essa ampola em 500 ml de soro glicosado, coloca na bomba de infusão, né? Preferencialmente, e aí conecta lá na mulher, tá? E aí, durante o uso, avaliar constantemente as contrações uterinas e a frequência cardíaca fetal. Deixa eu terminar aqui que eu vou comentar. Então, as doses, elas começam, né, de 0,5 até 7 miliunidades, né, a média de 2 miliunidades por minuto, e não ultrapassa 20 a 30 miliunidades por minuto. E o aumento é a cada 15 a 60 minutos, quando necessário, tá? Então, qual que é o problema? O que a ocitocina causa? Ela aumenta a contração uterina, a força, né, de contratilidade, a frequência dessas contrações. Então, assim, se eu ligo a ocitocina na dose adequada, ela vai potencializar essas contrações. Agora, e aí, como está falando aqui, as doses, elas são aumentadas gradativamente, né? Eu começo com a dose baixa, depois de uns 15 minutos é que eu aumento a dose, e se não tiver resposta, depois de 1 hora, aumenta essa dose, tá? O que acontece, por exemplo, se já começa com a dose alta? Esse útero ele pode ter uma contratilidade exacerbada. E aí, se ele contrai muito, o que vai fazer? Esse útero que contrai demais, ele vai comprimir os vasos sanguíneos, né, os vasos placentários. E o que acontece se essa contração for tão forte, que contrai, que colabar esse vaso, né, que causar uma diminuição do fluxo sanguíneo, né, placentário, né, esse bebê vai ter alteração na frequência cardíaca, porque vai diminuir o fluxo de oxigênio para ele, tá? Então, é por isso que toda mulher em uso de ocitocina, a gente vai avaliar constantemente a contração uterina e a frequência cardíaca fetal. Nesse caso aqui é de 15 em 15 minutos ou monitorização contínua do BCF, porque a ocitocina aumenta o risco de sofrimento fetal, tá? E aí, se essas contrações ficarem muito fortes, né, 5 contrações em 10 minutos, ou tiver durando mais que 1 minuto, ou o BCF estiver alterando,
estiver desacelerando, aí tem que desligar essa ocitocina. Então, muito cuidado. Entre as mulheres, elas falam assim, que a ocitocina é o sorinho, né? Elas entendem o soro com ocitocina, né? Como algo que vai acelerar o trabalho de parto. E a gente sabe do mecanismo de ação, que essa dose ela é gradativa, ela começa baixinha e vai aumentando. E aí, o que muitas vezes acontece? A mulher sabe que o soro acelera o trabalho de parto. E aí tem umas espertinhas que estão com pressa, eu quero ganhar esse menino logo. Aí, se eu coloco lá no equipo comum e calculo lá o gotejamento, por exemplo, a 8 gotas por minuto, e a mulher sabe que a ocitocina acelera o trabalho de parto, na hora que eu contei lá, marquei 8 gotas, dei as costas, se ela for muito espertinha, ela for lá e abrir e aumentar o gotejamento, ela não sabe o risco que ela está correndo, tá? E isso acontece, viu? Estou falando assim, que eu já vi casos assim, ou às vezes nem foi má fé da mulher. Às vezes a gente contou 8 gotas com ela com o braço dobrado, né? Às vezes o acesso estava semi-obstruído, e na hora que ela mexeu o braço, essa dose aumentou. Então, a gente tem que ter muito cuidado na velocidade de infusão dessa ocitocina, tá? E aí, se essas contrações aumentarem muito, vai ter repercussão na frequência cardíaca fetal. Então, para evitar esses acidentes aí, né, com o uso da ocitocina, o ideal é sempre colocar em bomba de infusão, porque na bomba de infusão o gotejamento ele é controlado, tá? Não vai correr o risco dela abrir a mais ou de eu contar errado, tá bom? Alguma das meninas aí que já teve neném, alguém chegou a usar ocitocina? As meninas que já tiveram neném estão aí? Eu usei. Eu sim. Conta pra nós aí como foi a experiência de vocês com ocitocina. Ou não? Hã? Quem pode comentar aí como é que foi a experiência de uso de ocitocina? Suelen, a minha experiência foi até que normal, mais ou menos nesse sentido aí, sabe? Só que a minha irmã, ela também usou e a dela não foi legal, justamente pelo que você falou. Mas ela foi o seguinte, a gente sempre tem mania de quando chega no hospital, falar assim, esse soro vai demorar e eu não vou ser liberado. Vai lá e aumenta o soro. Então, quando colocou no ela aumentou. Só que as contrações aumentaram, mas ela não chegava ao trabalho de parto, demorou muito. Então, foi muito sofrido para ela, sabe? Depois a enfermeira ainda explicou que foi porque ela acelerou a ocitocina, que ela teve todas aquelas complicações. Exatamente. Então, foi uma coisa traumática. Uhum. Então, por isso que ela o aumento dela tem que ser gradativo, que se eu já começo com a dose alta, vai causar hipertonia uterina. E a hipertonia uterina é uma contração forte que não causa dilatação do colo, tá? Então, isso as mulheres não sabem, né? Elas não sabem de rotina e elas precisam saber disso, tá? E se não, né? Por isso que é importante a gente estar monitorando e acompanhando elas ali, né? Muito de pertinho mesmo. Suelen, no meu parto, como foi induzido, eles estouraram, eu estava com contração, né, de 5 em 5 minutos, mas minha bolsa não estourava. Aí meu parto foi induzido, eles estouraram minha bolsa e depois Ezei coloca o soro. Só que mesmo, eu cheguei lá com 3 centímetros de dilatação e mesmo depois de horas não evoluía para mais. Mesmo com o soro e tudo, não evoluía a dilatação. Eu fui para a sala de parto com 6 centímetros de dilatação só. Aí lá eles tiveram que fazer o pique, né? E mesmo assim eu acho que ainda teve na hora de nascer o bebê ainda rasgou mais ainda. Demorou quanto tempo da hora que você começou o trabalho de parto até o nascimento? 12 horas. Foi o primeiro? Foi. 12 horas. Isso. Algumas situações, por exemplo, né, igual você contou aí, usou ocitocina e o parto não evoluiu. Porque o que a ocitocina faz? Ela aumenta a contração.
Mas existem outros fatores que também interferem, né, nesse parto ser mais demorado. Por exemplo, quando a gente falou da atitude fetal, né, da variedade da posição da cabecinha do bebê, tem outras situações que a gente ainda não falou delas, que é o assinclitismo, ou seja, o ajuste do bebê dentro da pelve. Também é uma das coisas que às vezes atrasa um pouquinho. Por isso que algumas mulheres, quando começa a ocitocina, rapidinho o parto evolui. Outras demoram, porque precisa da contração cada vez mais forte para desalojar o bebê de um cantinho que ele parou ali, para ele continuar progredindo. Então, eu já vi casos, assim, de colo completar 8, 9 centímetros e o bebê demorar de descer. Já outros, o bebê, né, desce e o colo dilata simultaneamente. Então, depende muito do que está aprendendo, do que está impedindo o feto de descer mais rápido. Mais alguém aí que usou ocitocina, que queria comentar? Não? Então, vamos seguir. Aqui eu falei com vocês que a ocitocina, a gente usa o partograma. Partograma. Então, vou apresentar para vocês aqui o que é o partograma, tá? O partograma, ele é um gráfico que a gente representa nele o trabalho de parto. É como se eu montasse um gráfico do acompanhamento do trabalho de parto. Essa imagem, ela está um pouquinho, assim, embaçada, mas tem um material de apoio, eu vou até mostrar aqui, depois eu volto aqui para vocês. Eu coloquei aqui, para mais informações sobre o partograma, para vocês acessarem esse link aqui, tá? Eu vou deixar ele lá no mural também, porque ele tem, nesse link, especificamente aqui, nessa parte, esse portal de boas práticas da Fiocruz, ele é ótimo, tá? Quem gosta de acessar aí pode entrar nele, que ele tem muita coisa bacana de obstetrícia. E tem lá uma explicação, um vídeo e uns slides com explicação bacana de partograma. Ele é mais detalhada. Então, assim, quem, né, puder dar uma acessadinha nele lá depois, porque, assim, o partograma, quem usa é o profissional que conduz o parto. Então, nem sempre seremos nós que vamos preenchê-lo, né, e utilizá-lo, mas nós temos que saber interpretá-lo. Então, assim, isso aí é um material complementar que eu quero que vocês olhem, mas eu vou explicar aqui para vocês. Então, esse partograma aqui, ele é um modelo do CLAP, do Centro Latino-Americano de Perinatologia, e ele é utilizado, né, no HU usa ele, e os outros, né, a Santa Casa e o HC é um pouco diferente, mas o objetivo é o mesmo. Então, vamos explicar esse gráfico aqui. Vocês já aprenderam gráfico comigo, né? Então, esse é um pouco diferente, mas não deixa de ser um gráfico. Nós temos aqui, na horizontal, nessa linha horizontal, ela é o tempo em horas. Cada quadradinho desse aqui na horizontal equivale a 1 hora. Aqui está o número 0, 1. Vocês estão vendo a setinha aí? A bolinha vermelha? Sim. Então tá bom. Então, aqui é o 0, aqui é o 1, 2, 3, 4 e assim em diante, sucessivamente. Então, na horizontal, horas. Então, tem aqui um tracejadinho aqui no meio, meia hora. Um outro tracinho menor aqui, 15 minutos. Então, ele é um cronograma. E na vertical, eu tenho a dilatação do colo. Até quantos centímetros que o colo chega? Dilatação total do colo são quantos centímetros? 10 centímetros. Isso, então aqui, o finalzinho aqui tem 10. Aqui, né, fechado. Então, 1, 2, 3, 4, 5, até 10 centímetros de dilatação. O trabalho de parto verdadeiro é a partir de quantos centímetros? 4. Isso, então 4 tá aqui, ó, perto dessa linhazinha que a gente chama de linha de base. Então, é de 4 em diante que a mulher está em trabalho de parto verdadeiro. Então, quando a mulher interna para ser acompanhada, a partir do momento que ela tem 4 ou mais centímetros de dilatação, nós vamos abrir um documento desse para ela, um partograma para ela. A gente vem aqui pelo nome, data de nascimento, tá, os registros.
E aí, vamos supor que a mulher chegou agora. Agora são 20h58, né? Vamos pôr 21 horas. Então, nesse primeiro quadradinho aqui, corresponde à hora real. Eu venho e coloco aqui, 21 horas foi a hora que ela chegou. Então, é a hora 0 de início do acompanhamento dela. Suponhamos que ela chegou agora e ela tenha 5 centímetros de dilatação. Então, eu vou representar a dilatação ou com uma bolinha ou com um triângulo e venho e marco aqui. Então, na hora 0, ela teria 5 centímetros de dilatação. E aí, eu vou acompanhando, a cada vez que eu fizer um novo toque, eu vou marcando aqui a bolinha. Por exemplo, vamos supor que ela chegou 9, 10, 11, 12. Que meia-noite eu tenho feito outro toque nela, já esteja com 7 centímetros. Então, vou aqui, ó, onde cruza o 3 é aqui, o 7 é aqui. Então, eu venho e marco uma bolinha aqui, certo? Então, a cada vez que é feito um novo toque, a gente marca nesse gráfico. Então, o gráfico de dilatação, a gente espera que seja uma curva ascendente, que vá subindo, certo? E a descida do bebê a gente registra também com outro símbolozinho. À medida que o bebê, a dilatação aumenta, espera-se que o bebê vá descendo, certo? Então, eu vou passar aqui, esse aqui é ele em branco, aqui embaixo eu tenho um espaço de anotar os dados vitais da mãe, a frequência cardíaca fetal, né? Tem várias informações que eu posso anotar aqui. Então, esse aqui tá bem embaçadinho, é um outro modelo, mas vai dar para eu explicar. Então, aqui, ó, aqui é 20... Ai, meu Deus, não dá para ler direito o horário aqui. 2, 1, 24, 23, 22, 21... 19, aqui, ó. 19 horas, a mulher chegou e estava com 3 centímetros de dilatação. Às 20 horas, alguém fez um toque nela de novo, ainda estava com 3. Às 21 horas, ela estava com 4. Às 23 horas, ela estava com entre 6 e 7. E aí, a 1 hora da manhã, ela estava com 9 e 2 horas, 10 centímetros. Então, o que aconteceu aqui? A dilatação fez uma curva que subiu, ou seja, uma curva ascendente. E aqui, esse desenhozinho representa a descida do bebê. O plano de Deli que está desse outro lado aqui. Nós vamos ver melhor o plano de Deli à frente. Mas aí aqui, ó, o bebê foi descendo e o colo foi dilatando. Então, esse partograma aí, ele me fala que aconteceu tudo dentro do esperado durante a evolução dessa mulher. Aí, quem for ver o vídeo, lá vai explicar a curva de alerta, a curva de ação. O que é isso? Suponhamos que, se é a mulher que, por exemplo, às 21 horas, ela estava com 4 centímetros. Se 4 horas depois, que ia dar aqui 1 hora da manhã, ela continuasse com 4 centímetros, o partograma ia me falar assim, ó, tem alguma coisa errada. Essa mulher ficou 4 horas sem dilatar nenhum centímetro. Então, o partograma me fala que eu preciso avaliar ela melhor e tomar alguma medida. Né? O que eu posso fazer nesse caso aí? 4 horas sem evoluir de 4 centímetros é o comecinho do trabalho de parto. Isso não é nada grave, não, né? Não costuma ser um problema. Mas, por exemplo, aqui, ó, 23 horas, ela estava com 6 centímetros. E aí, se eu olhasse ela de novo aqui, 3 horas da manhã, ela continuasse com 3 centímetros, aí me fala, ó, ela dilatou, passou de 4, passou de 5, chegou em 6 e parou, aí ia ser uma parada de progressão dessa dilatação. Aí sim, eu ia poder ou romper a bolsa, ou começar a usar a ocitocina, ou pedir essa mulher para caminhar um pouquinho mais, fazer alguma coisa para que esse parto evolua. Ou seja, o tempo de que a mulher costuma e que pode, que a gente ainda considera normal, que ela fique sem evolução nenhuma, é de 4 horas, né? A partir dos 4 centímetros, tá? Antes de 4 centímetros, a gente não considera.
mas passou de 4 para 5 centímetros. Ela ficou 4 horas sem mudar nada, né? Não dilatou nada, o bebê não desceu nada, não aconteceu nada. Aí eu preciso fazer alguma coisa. Esse fazer alguma coisa não quer dizer que é uma cesárea, não quer dizer que tem que dar de cara a ocitocina, não. Eu preciso avaliar melhor. Pode ser que ela ficou 4 horas dormindo, quietinha, aí não evoluiu nada mesmo, não. Né? É fisiológico. Mas se ela ficou 4 horas, caminhou, tomou banho, e, né, plantou bananeira, fez aquela exposição do yoga lá e nada resolveu, então aí realmente tem alguma coisa errada. Bom? Então, o partograma, ele é exigência, todas as maternidades públicas devem documentar o acompanhamento do trabalho de parto, né, de todas as gestantes, e as maternidades privadas, elas recebem a recomendação, elas não são obrigadas, mas são recomendadas, tá? O partograma é uma das ferramentas que são utilizadas para tentar reduzir a cesárea desnecessária. Lógico que ela é um papel, né? O partograma é um papel e aceita tudo. Mas o profissional que age com responsabilidade, através do uso do partograma, ele consegue justificar as suas intervenções, se foram realmente necessárias. Se ele fizer uma intervenção desnecessária, ele vai ter que fazer um partograma mentiroso aí, certo? Então, é uma ferramenta muito importante, muito bacana. Tem um outro modelo. Ó, esse exemplo aqui, só olhando aqui, ela chegou com 3 centímetros. Daí, 1 hora, ela já estava com 6 centímetros. E daí, mais 1 hora, ela já estava com 10 centímetros. O bebê estava cá em cima. E aí, o bebê desceu de uma vez. Ou seja, nesse momento aqui, aconteceu um parto. Que tipo de parto pode ser definido esse aqui? Quem lembra? O que vocês acham que esse programa resolve? Um parto? Precipitado. Precipitado. Tá vendo? Ela de 3 centímetros evoluiu para 10 em 3 horas. Então, se vocês olharem, chegarem lá na maternidade, vamos supor que vocês estão lá na maternidade, né? Acompanhando as mães, os bebezinhos, bater o olho num partograma desse aqui, vocês já sabem que aquele parto foi precipitado, foi muito rápido. Tá? O que eu esperava é que daqui viesse para cá, fosse seguindo essa primeira linha aqui, ó, aproximadamente essa primeira linha. Isso é o fisiológico. Se ele espalha muito e vai chegando perto da segunda linha, aí já está, né, fugindo um pouquinho. Deu para ter uma noção básica, assim, do objetivo do partograma? Sim. Sim. Isso. Então, depois vocês... Ótimo. Aí vocês entram nesse site lá, tem até algumas coisas a mais aí, né? Mas é bacana. Eu vou deixar o link para vocês no mural também. E aí, as medidas não farmacológicas de alívio da dor. Não vou falar muito delas, né? Só o desenho, vou só mostrar, falar o nome. Escada de Ling, esse aqui, é a mesma que tem na academia. A bola, pode ser chamada bola de Bobá, ou bola obstétrica, né? Tem vários nomes, a bola. A massagem, que pode ser feita pelo profissional, pela doula, né? Pelo enfermeiro. O banho, né? Eu já falei da ação da água, né? O banho de aspersão, né? Que a água é aspergida, ou banho de imersão. Vocês estão vendo um reflexo de uma luz aqui, né? Uma claridade diferente, né? Existe a cromoterapia, termoterapia, aromoterapia, um tanto de coisa de medida não farmacológica. Não vou entrar muito porque faz parte de uma atividade que vocês vão fazer mais adiante, tá? E esse cartazinho aqui, estou finalizando, tá? Essa parte aqui já. Esse cartaz, ele faz parte de uma campanha que teve, né, não tem muito tempo, né, sobre essa questão da movimentação no parto normal. Então, várias maternidades têm até hoje esse cartazinho aí, falando, né, as posições que a mulher pode adotar durante o trabalho de parto, né? Tem alguma mulher aí deitada quietinha em decúbito dorsal? Não tem. Né? Então, essas são as melhores posições. Caminhar, o uso da bola, um banquinho, aqui tem um banquinho também, que ele parece uma meia-lua, né? Posição de cócoras, tá?
São várias posições aí que a mulher pode adotar durante o trabalho de parto. Todas elas são melhores que a posição supina, né? Posição deitada. Vou passar aqui para vocês um videozinho, ele não tem áudio. Alguém quer perguntar alguma coisa? Tem aqui? Dessa parte só falta o vídeo. Não? Posso passar? Lembra que eu mostrei para vocês lá na sala, e eu acho que aqui também eu passei, um parto para mostrar o períneo sem laceração, né? Aqui a gente já está terminando a parte de acompanhamento do pré-parto. A próxima etapa, nós vamos falar do parto em si, do segundo período do parto, que é o período expulsivo. Então, eu vou terminar aqui essa parte de acompanhamento no pré-parto com esse vídeo mostrando, né, um parto natural, sem intervenção. E aí depois tem um relato, eu também tirei, né, do Instagram de uma obstetra, aqui, né, lida nessa linha de trabalho humanizado. Vou colocar aqui, ver se vai rodar. Isso. Então, depois eu vou ler o depoimento, vou colocar o depoimento aí para vocês, né? Olha só, ninguém pôs a mão, é o parto hands off. Ninguém pega no bebê. Tá vendo? Ele vai saindo devagarzinho. Não tem áudio mesmo, não. A face dele para baixo. Nós vamos falar da expulsão, né? Uma das características, essa é a melhor condição, né, dele nascer com a face para baixo. Quando ele sai, ele roda a cabeça sozinho, tá? Isso se chama rotação externa, nós vamos estudar mais adiante. Tá vendo? Ó, ele saiu sozinho, ninguém precisou, né? Ali vai ajudar só nesse finalzinho. Então, esse parto é o parto que a gente chama parto hands-off, né? Possivelmente essa mulher teve um trabalho de parto tranquilo, ela sabia o que estava acontecendo com ela, né? Teve a paciência, né, de esperar, né, de aguardar o momento do nascimento. Aí eu vou ler aqui rapidinho para vocês, né, a legenda desse parto lá. Então, na grande maioria das vezes, os bebês vão nascer sem que precisemos intervir. Em um trabalho de parto bem orquestrado, né, entre ele e sua mãe, o nascimento vai ocorrer longe de nossas mãos. Lógico que quando um parto está acontecendo, nós ficamos atentos para intervir quando e se for necessário. Quando a mulher prefere ficar na cama, nós nem precisamos nos preocupar em aparar a chegada do bebê, porque ele vai deslizar para o colchão e dali para o colo da sua mãe. Para nascer, o bebê vem fazendo rotações ainda dentro do útero para se moldar e descer. E quando a cabeça nasce, ele faz outra rotação para desprender os ombros e assim terminar o nascimento. Nesse vídeo, podemos ver justamente isso. Percebam que, primeiro, quando aparece a cabeça do bebê, está olhando para baixo, olhando para o colchão, que é como a maioria dos bebês vem nascendo. Depois de um tempo, ele roda a cabeça para um dos lados e assim posiciona melhor os ombros, para que possa terminar de nascer e deslizar para o colchão. Nasce bem e chorando. Na hora, apenas para ajudá-lo, nossa residente termina de trazer o bebê e então entrega para a mãe. Me responda só uma coisa, a natureza é ou não é uma perfeição? Né? Então, esse parto, né, foi um parto, né, do que a gente comentou antes, hands off, que é fruto de um acompanhamento adequado, né? Se ela já tivesse chegado lá, não tivesse uma equipe disposta, né, a deixar com que isso acontecesse, né, talvez teria sido um desfecho diferente. Certo? Essa parte de trabalho de parto, deixa eu deixar aqui. Ok. Alguma pergunta aí sobre o que a gente falou nesse trechinho aí? Deixa eu ver aqui as mensagens. Oh, meu Deus, o plural aqui
O mural aqui é só problema na internet, né? As perguntas, deixa eu ver aqui se tem mais pergunta. Isso das frequências, ok. Já houve complicação devido à realização do enema? As complicações relatadas são lesão de parede intestinal, principalmente. Tá? Desse tipo de lesão, sangramento. O que mais? O microfone está dando tilt. Você de acordo com a dinâmica uterina, ok. Aqui essa resposta deve ser sobre o toque, né? Que eu tinha perguntado naquela hora. Ok, tem mais alguma pergunta? Algum comentário? Deixa eu ver aqui, ó. 25 respostas no formulário, então quase todo mundo deve ter respondido. Suelen, só eu que não consigo responder por causa daquela questão que eu te falei do celular. Certo, quem é? Lohane. Vou registrar aqui manual, Lohane. Ok. Mais alguém aí que não conseguiu? Então deve ser isso mesmo. Eu registrei 3 e 20 e poucos ali. Deixa eu interromper aqui a gravação, que senão fica muito grande.